8 horas e 22 minutos, dando início aqui a mais um JC nas eleições 2022, nosso debate semanal para tratar das questões da política, como a campanha eleitoral já vem se desenhando. Já estamos aí em plena campanha, né, os candidatos nas ruas, e precisamos tratar de temas relacionados aí a essas eleições, as necessidades que a população vem apresentando e de que forma os candidatos se propõem a resolver essas questões. Hoje nós vamos tratar de um tema específico, que é o espaço na política para o público LGBTQIA+. Para isso nós já estamos aqui no estúdio com os nossos convidados, o vereador da cidade de Santa Gertrudes, Alain Bastelli, do PSD. Bem-vindo, Alain, seja bem-vindo aqui ao programa. Oi, Carla, bom dia a todos que nos acompanham, muito obrigado pelo espaço. Nós vamos conversar também com o Henrique Bonaldo. O Henrique é secretário-geral do Diretório do PSOL aqui em Rio Claro, foi candidato a vice-prefeito de Rio Claro nas últimas eleições. Bom dia, Henrique, seja bem-vindo. Bom dia e muito obrigado por esse espaço, porque não é todo dia que a gente consegue falar de um tema tão importante também, que está dentro dos direitos humanos, né, que são os direitos da população LGBTQIA+. Nós tivemos aí recentemente o processo de seleção dentro dos partidos para a definição das candidaturas. Vocês percebem que já existe uma questão de preconceito na hora de definir quais serão esses candidatos? Ou a gente pode dizer que isso avançou e hoje há espaço para todos que decidem entrar aí para a política, lançar os seus nomes às eleições? Se o senhor Alain puder começar. Bom, Carla, eu acredito que hoje, atualmente, nós vemos que vai aumentando esse espaço para todos que querem participar, mas nós ainda temos uma estrutura um pouco machista, um pouco homofóbica em relação a isso. Mas nós percebemos com o caminhar do tempo que veio aumentando essa participação, as pessoas estão se engajando mais nessa questão. Por Henrique. Eu acredito que dentro dos partidos existe sim ainda alguma certa resistência às candidaturas LGBTQIA+, mas no meu caso, no PSOL, a gente consegue ter um avanço muito grande nessa questão. A gente está inclusive dando cotas de adicional para o fundo, né, para que as pessoas possam fazer uma campanha em condição de igualdade. Porque a gente sabe que quando a gente é LGBT, a gente muitas vezes já começa com uma série de desvantagens, já sofre o preconceito, e o pessoal hoje em dia está incentivando que os LGBTs coloquem a cara a tapa e ocupem os espaços de poder. Que a gente não quer somente usar isso como uma carta, como um símbolo. A gente quer usar a questão LGBT para ocupar os espaços de poder mesmo e fazer mudanças para a população LGBT. Vocês acreditam que é necessário estabelecer que esse sistema de cotas, de se destinar uma parte das candidaturas para as mulheres, para os LGBTQIA+, isso é uma necessidade, isso faz a diferença nessa mudança em relação à política brasileira? Eu acredito que sim, Carla, que nós vemos acompanhando um crescimento, né, bastante significativo, as pessoas querendo se envolver mais na questão política. Então, é importante ter essa abertura, sim, não só limitar, ter uma quantidade X de homem, uma quantidade X de mulher, não, deixar mesmo que as pessoas se interajam, que as pessoas tenham interesse em participar da vida política. Com certeza, e existem muitos LGBTs que estão dispostos, sim, a participar da política. A gente, desde muito cedo, é colocado em situações que vão fazer a gente enfrentar o medo, né, quando a gente sofre homofobia, transfobia, bifobia. A gente, então, não tem medo de fazer a política, porque durante toda a nossa vida a gente é colocado em situações de enfrentamento. E a política é isso, é enfrentamento para a gente conseguir colocar as pautas que realmente importam no centro do debate. Recentemente nós tivemos aí manifestações de grupos de mulheres candidatas e também negros candidatos falando sobre a violência durante a campanha eleitoral que costuma atingir a esses públicos, né? No caso do LGBTQIA+, isso também costuma ser registrado quando o candidato decide, né, colocar o seu nome à disposição, enfrentar essa disputa, ela pode ser mais sofrida, pode ser violenta, até perigosa para esse candidato? Eu acredito que sim, Carla. A população LGBTQIA+, sofre diariamente um preconceito. O Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+. E ainda há aquela questão do preconceito, das piadinhas homofóbicas. Ai, o viadinho, ai, isso, a bichinha, não sei o que. Então, eu acredito que o LGBTQIA+, sofre sim bastante preconceito quando coloca o nome dele à disposição de uma eleição.
a gente tem um pouco da violência explícita, né? Que a gente vê as pessoas sendo xingadas por palavras direcionadas à população LGBT de forma pejorativa, mas também tem a violência implícita que a gente sofre. Quando a gente, por exemplo, está vendo algumas candidaturas que falam assim, eu vou defender a família. Beleza, a gente, LGBT, a gente também quer defender a família. Só que muitas vezes nesse discurso de defender a família está embutido, quero defender a família, mas não a família dos LGBTs. Né? Então, quando esse político está falando que ele quer defender a família, muitas vezes, dentro do discurso dele, é a família heterossexual, daquele formato que ele imagina que seja o único correto. Mas não, a gente quer defender a família e a gente quer defender todas as famílias, sejam aquelas famílias compostas por mãe solo, aquelas famílias compostas pela avó, pelo avô, e as famílias LGBT também. A família com 2 homens, 2 mulheres, e a gente não pode ter medo de falar disso, porque essa violência implícita que eles colocam pra gente de falar que estão defendendo a família, vá perguntar pro seu candidato, você está defendendo a família de todos ou só a família do senhor? Porque muitas vezes é isso, ele quer defender a família dele e só, mas a gente sabe que a política é pra expandir para todos. E a política tem que atingir também os direitos das famílias LGBTs que muitas vezes são excluídas e têm os seus direitos colocados em risco, né, com esse tipo de discurso. Eu ia perguntar exatamente sobre essa questão. Nas discussões que fizemos aqui sobre o racismo, sobre a falta de espaço para a mulher na política, se fala bastante, não é só o lançamento de candidaturas, né? É importante também mudar o pensamento do eleitor. No caso das mulheres, por exemplo, se a gente for ver pelo número de eleitoras, né, que são mais da metade do eleitorado, mas quando a gente analisa os números dentro de uma Câmara Municipal, dentro da Câmara dos Deputados e até mesmo no Executivo, comandantes da cidade, dos governos estaduais, a gente tem uma participação reduzida em relação às mulheres. Quando chega na hora do voto também, é importante conscientizar esse eleitor LGBTQIA+, que ele precisa ter um representante, que ele precisa ter também as suas demandas contempladas? Sim, precisa sim, porque nós que somos eleitos, nós somos os representantes da população. Então, as pessoas têm que se sentir representadas por nós. Ela ver nós e se falar assim, não, ele é o meu representante, eu vejo nele um representante. É preciso sim, que nem você comentou da falta de mulheres na política, principalmente. Em Santa Gertrudes é um exemplo disso. De 9 vereadores que nós somos todos homens. Não há nenhuma mulher. A última mulher eleita em Santa Gertrudes foi em 2004. Então, falta realmente essa participação, essa representatividade e as pessoas poderem falar, não, é o meu candidato, eu sinto representada por ele, me sinto bem. Sim, e para isso, para a gente cobrar que os candidatos estejam alinhados com as pautas do movimento LGBT, a gente precisa elencar o que a gente precisa como movimento LGBT, o que o político pode fazer para a população LGBT. A gente hoje tem alguns direitos LGBT, a gente teve recentemente a criminalização da LGBTfobia, mas a maioria deles foi conquistado através da luta no judiciário, né? E por que isso? Porque a Câmara dos Deputados e o Senado muitas vezes se omite. O caso da LGBTfobia foi um caso muito, muito explícito dessa omissão, porque o STF foi lá e entendeu que esse crime de LGBTfobia se enquadra dentro da lei do racismo, justamente porque o Congresso Nacional, mesmo sabendo que a gente tem a homotransfobia, a LGBTfobia no Brasil há muito tempo, e muito forte, né, em comparação com outros países, mesmo assim nunca fez uma legislação sobre isso. Então, o judiciário acaba muitas vezes tendo que fazer proteções à população LGBT porque o Congresso se omite. Então, a gente tem que eleger pessoas que não vão se omitir de falar. Então, se a gente agora está no período eleitoral, em campanha, e as pessoas já estão se omitindo de falar sobre esses assuntos, significa que quando estiver lá no poder, lá na Câmara dos Deputados, vão se omitir também. Então, a gente tem que cobrar desde já o que aquele candidato pensa sobre os direitos LGBT, sobre o casamento LGBT, sobre o direito à adoção, sobre os direitos previdenciários LGBT, porque tudo isso é mudado através do Congresso. E as pessoas têm que colocar essas pautas, né, principalmente a população LGBT, tem que cobrar dos seus candidatos que eles falem sobre isso explicitamente e cobrem daqui durante o mandato no ano que vem, né? Nós sabemos que houve aí um avanço em relação à bancada religiosa dentro do legislativo, né? Em qualquer esfera, no municipal, no estadual, no federal,
esse conflito, a gente sabe que há um conflito em relação às bandeiras defendidas, isso atrapalha também esse avanço em relação às causas, aí, as necessidades do público LGBTQIA+, Alan, na sua opinião? Sim, eu acredito que sim, Carla. Porque aí eles vão querer defender aquilo que é da bancada deles. Principalmente essa bancada fundamentalista, religiosa, que nós vemos acompanhando, que eles, igual o Henrique falou, a família, só a família deles, mas e a família dos demais? Então, é preciso, sim, olhar para todos, governar para todos, ter um olhar para todos, independente do seu credo, da sua identidade de gênero. É preciso governar para todos, olhar para todos e ver essa questão. Nós estamos lá representando todos, não só aqueles que nos elegeram. Henrique? E as políticas, não somente a gente precisa conquistar os direitos básicos, né? Consolidar esses direitos. A gente precisa estabelecer coisas que vão além. A gente tem alguns estados que não tem nenhum tipo de estatística sobre violência contra LGBTs. A gente muitas vezes depende dos dados das ONGs, né? Porque existe um certo descaso por parte de alguns governos estaduais, até do governo federal e municipais também, de registrar a violência LGBT para que sejam elaboradas políticas públicas que combatam essa violência LGBT. Então a gente precisa debater sobre o que a gente vai fazer sobre isso. A gente vai fazer uma política educacional para essa população? Vamos fazer política educacional, vamos para as escolas explicar para as crianças, para os adolescentes, que cada um tem a sua diferença, que a gente tem que respeitar. A gente também tem que dar treinamento para os funcionários públicos, para os professores, para que eles saibam tratar quando chega um caso de homofobia dentro da sala de aula. Será que os professores estão preparados para lidar com isso? Muito provavelmente alguns estão, mas muitos outros também não. Então a gente precisa colocar como política de Estado que realmente exista esse treinamento para todas as esferas do poder, para os funcionários públicos saberem lidar com isso. Da mesma forma que hoje em dia a gente sabe que existem políticas para a gente tratar, por exemplo, a questão das mulheres. Tem delegacias das mulheres especializadas para atender os casos de violência contra a mulher. A gente precisa ter também políticas semelhantes para proteger os LGBTs dessas violências que a gente está sujeito a sofrer. Muito bem. Nós estamos conversando aqui hoje no JC nas eleições sobre a questão do espaço dentro da política para o público LGBTQIA+. Você pode participar mandando sua pergunta, seu comentário através do nosso WhatsApp. Pode participar enviando as suas perguntas, 998421255. 998421255. Estamos aqui também para receber o seu comentário, a sua pergunta. Nós vamos aí a um rápido intervalo, Léo Santos. Tomar uma água, voltamos daqui a pouquinho. Jovem Pan, eleições 2022. Jovem Pan News. Rio Center Ortopedia, nossa família cuidando da sua. Produtos ortopédicos e curativos, venda e locação, cadeira de rodas e de banho, muletas, andadores e bengalas. Mais de 2.500 itens. Os melhores produtos com os melhores preços e o melhor atendimento. Rio Center Ortopedia, nossa família cuidando da sua. Rua 3, número 802, esquina da Avenida 7, em Rio Claro. Telefone 3534-3575. Você procura um residencial para idosos com infraestrutura de primeira e cuidados de excelência em Rio Claro? A Terça da Serra Residencial Sênior é a maior rede de franquias do Brasil e tem unidade em Rio Claro, localizada na Avenida 25, número 168, entre ruas 0 e 1. Ligue já e marque uma visita. Você vai se surpreender. 3533-1222. Terça da Serra Residencial Sênior. Carinho e proteção para quem você ama. Está precisando alugar caçamba para sua obra? Ou fazer terraplanagem, rocha, escavações e disque entulho? Tem a melhor forma para você. Caçamba grande, apenas R$ 180. Ligue 16 993 82 1787 ou envie um WhatsApp para o 19 99624 2961. Precisou? Ligou. Rocha Escavações. Venha conhecer as novidades do Caritá Material de Construção. Agora, com ferramentas elétricas das marcas Black & Decker e DeWalt. Preços especiais para todos os produtos, inclusive material básico, como cimento, pedra, areia, ferro, tijolo, argamassa, impermeabilizante, tinta, material elétrico e hidráulico. Venha nos visitar.
Avenida 40, número 907, entre as ruas 6 e 7, na Vila Operária. WhatsApp 997130700 ou 3524-9277. Acesse nossas redes sociais, @loja.caritá. Agora, se você quer ótimo atendimento, ótimo preço e ótima negociação, vem pro Caritá você também. Wendel Seguros, há 3 décadas de atendimento e tradição em seguros de pessoas, perda de renda para profissionais liberais, responsabilidade civil, vida mais mulher, odontológico, saúde, previdência residencial, veículos, viagens, moto, bike, entre outros. Rua 14, número 922, no centro, em Rio Claro. Telefone 3534-5119. Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jovem Pan, eleições 2022. 8h38, voltamos então com o nosso JC nas eleições, esse debate semanal que acontece sempre aqui no Jornal da Manhã, ao longo desse período da campanha eleitoral, para falar um pouquinho sobre os temas que estão em debate no país, a questão das candidaturas, e hoje nós estamos tratando de um tema específico, que é o espaço para os LGBTQIA+, dentro da política. Para isso estamos aqui no estúdio com o Alain Bastelli, ele que é vereador na cidade de Santa Gertrudes, do PSD, e também com o Henrique Bonaldo. O Henrique é secretário-geral do Diretório do PSOL, aqui de Rio Claro, e também foi candidato, né, a vice-prefeito aqui do município nas eleições de 2020. Alain, gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência, né? A gente tratou tanto da questão de definição de candidaturas, das dificuldades ao longo da campanha. Você que conquistou uma vaga no Legislativo de Santa Gertrudes, como é que tem sido o trabalho, o dia a dia dentro da Câmara? Sim, Carla, sou o primeiro mandato, é meu primeiro mandato, mas é a segunda eleição que eu disputei. Disputei as eleições de 2016 e as de 2020, na qual eu fui eleito. Tivemos uma renovação enorme na Câmara de Santa Gertrudes. Dos 9 vereadores, nós somos 5 de primeiro mandato. E nós vemos que é um desafio muito grande, mas assim, nós vamos conquistando, vamos avançando. Em relação a um ano atrás, eu vejo que eu melhorei muito no meu mandato. Estou cada vez melhorando mais e é preciso ter essa oportunidade, ver a questão do mandato, renovar, avaliar, ver o que está sendo bom, o que não está sendo. Mas é uma experiência bacana, Carla, por uma cidade de Santa Gertrudes, do porte de Santa Gertrudes. Sou um vereador, eu fui eleito com 27 anos, hoje eu estou com 29, um vereador jovem. E inclusive, Carla, o primeiro vereador assumido gay da história de Santa Gertrudes. Então, tem os desafios, mas a gente vê que é importante, que é uma questão fundamental e gratificante ao final de tudo isso. Você enfrentou questões de preconceito? Você percebe que existe uma dificuldade para que você exerça o seu trabalho, além das dificuldades que existem para os demais, pelo fato da sua orientação sexual e pelo grupo que você também representa? Sim, Carla. Já sofri algumas questões de homofobia, não diretamente comigo, mas nas redes sociais, esse ano, o ano passado. E é realmente uma questão dificultosa, porque eu venho da Igreja Católica, eu fui funcionário da Igreja Católica, então, além de tudo isso, tem toda essa questão da Igreja também, mas assim, consegui superar essas homofobias que eu tive, que foram de formas virtuais, mas nós vemos que é importante ter essa participação. Na região, nós temos alguns outros vereadores gays, e isso, um vai conversando com o outro, vai interagindo, um ajudando o outro. É bem importante essa questão, Carla. Henrique, no seu caso, você participou de uma campanha a prefeito, né, que é uma campanha sempre muito disputada, em que, logicamente, que existem os ataques também praticados pelos adversários e pela própria população. Como é que foi a sua experiência, no caso, sendo candidato a vice-prefeito pelo PSOL? Bom, acho que o que vem com muita força é a desqualificação, né? No caso, eu era vice de uma mulher negra
Então isso já era um fator muito dificultante, que as pessoas já não querem ouvir o que as mulheres negras têm a dizer. E no meu caso, além de gay, sou muito jovem, né? Eu tinha 21 anos, então as pessoas acham que porque a gente é jovem, a gente não sabe nada de política, quando na verdade a gente sabe muito bem as coisas da política. A gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente quer para a cidade, a gente sabe o que nós pensamos para o nosso futuro, e a gente tem um pouco de dificuldade de ser levado a sério, digamos assim. Mas caso de homofobia tem sim, as pessoas, principalmente na internet, né, vão lá comentar o que essa mulher tá falando, né, quando é uma candidata a prefeita. No meu caso, muitas vezes ignorado, né, por ser LGBT e muito jovem. As pessoas não querem aceitar que existe alguém nesse perfil disputando a prefeitura de uma cidade. Mas tudo isso passa. O que a gente quer trazer realmente é o fortalecimento. Porque embora a gente não conseguiu se eleger na eleição passada, a gente tem lá em São Paulo, por exemplo, a Erika Hilton, que é uma vereadora trans, né, do meu partido, e que ela sofreu durante toda a campanha muita violência política, muita transfobia, e está lá, sim, resistindo, agora está sendo candidata de novo e continua sofrendo esses ataques. Então a gente, mesmo que as pessoas façam esses ataques para muitas vezes nos amedrontar, a gente não vai ceder, né? A gente vai continuar disputando as eleições e a gente vai conquistar os espaços. Hoje a gente tem também na própria LESP uma deputada trans, a gente tem na Câmara dos Deputados uma deputada bissexual. Então as pessoas trans e as pessoas bis, as pessoas gays, não precisam ter medo de estar disputando esses espaços. Existem lugares que você vai sim sofrer a violência, mas tem lugares que você vai ser acolhido. Por exemplo, no meu partido eu fui muito acolhido desde o começo. A gente tem muitas candidaturas LGBTs aqui na própria cidade mesmo. Em 2020 e 2016 foi a mesma situação de ter bastante candidaturas LGBTs. E desde o princípio a gente tem a igualdade de oportunidades dentro do partido. E eu sei que não é em todo lugar que isso acontece. Desde o princípio me foi oferecido voz dentro das reuniões e com isso eu consegui, né, estar hoje secretário-geral do partido. E eu tenho certeza que muitos partidos tradicionais aí, para você ser um secretário-geral do partido, ter um cargo de direção, você precisa ser alguém muito consolidado, ter cabeça branca muitas vezes, né, porque os espaços estão limitados para aquelas pessoas que eles acham que realmente importam, né? E no pessoal não é assim. A gente acha que todo mundo importa, então tem espaço para todo mundo, principalmente para os LGBTs, que são tantos hoje em dia, né? A gente acha que a gente é minoria, mas a gente está cada vez mais vendo que a gente não é uma minoria tão pequena assim e que a gente tem muita voz para colocar aí pelo mundo. Muito bem, nós temos as perguntas já dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Quero agradecer pela participação. Quer mandar sua pergunta? Nosso WhatsApp 998421255. O Leonardo Alves pergunta o seguinte para os nossos debatedores. Gostaria de perguntar qual a importância de analisar toda a chapa de candidatos para votar? Não corremos o risco de votar em alguém bacana que defende a diversidade e acabar elegendo uma pessoa preconceituosa? Por favor, ela... Sim, nós temos que analisar, sim, toda a chapa, porque há toda aquela questão do coeficiente e tudo mais, que nós acabamos votando no candidato X, mas aí chega na hora é eleito o candidato Y. Então nós temos que analisar sim toda essa chapa, ver quem são os candidatos que estão lá, se eles são comprometidos, analisar mesmo a vida, fuçar a vida. Hoje a internet ela tá aí para isso, para a gente poder vasculhar a vida dos candidatos de uma chapa completa. É isso aí. E forcem o candidato a falar sobre isso. Agora todos os candidatos querem falar que são acessíveis, que estão na rua, divulgam o número de WhatsApp. Então vamos lá, perguntem, você apoia os direitos LGBTs? Você acha que os LGBTs têm que ter um direito à família, assim como as outras famílias têm? Não tenham vergonha de perguntar, não. E investiguem sim o partido da pessoa, se aquele partido é um partido que realmente é comprometido, que fala sobre essas questões, porque tem partido que simplesmente ignora, tem partido que a gente já sabe que é contra, né? Porque quando existe esse tipo de pauta, é bastante polêmico. E aqueles partidos que não se posicionam são porque não tem nenhum comprometimento com a causa. Então dá para sim você investigar com bastante afinco,
Não é tão difícil, pode parecer que é muito difícil, mas não é tão difícil. Você coloca o nome do partido, coloca a pauta que você está pesquisando e você vai encontrar lá no Google, tá? E acima de tudo, perguntem, né? Porque se eles querem o seu voto, eu acho que você tem o direito de ouvir realmente dele o que ele pensa. E também lembrar que isso é uma pauta de direitos humanos, né? Os direitos LGBT estão dentro dos direitos humanos. Então, se aquele candidato já tem aquele discurso, sou contra os direitos humanos, você pode ter certeza que ele é contra o seu direito humano de existir como pessoa LGBT. Temos mais uma pergunta aqui, falando sobre uma situação aqui de Rio Claro, pelo que eu entendi. O Fórum Municipal da Educação do município não entrou em pauta na Câmara ainda, porque há a inclusão da população LGBTQIA+. Não sei se o Alan tem acompanhado essa questão aqui de Rio Claro, se puder comentar. Eu vi alguma coisa, Carla, sobre isso, mas não estou acompanhando tanto assim. Mas ouvi falar alguma coisa, eu acredito sim que precisamos ter os espaços, é preciso. Eu lembro que uma vez aqui em Rio Claro teve aquela questão do Conselho de Cultura que queriam tirar a cadeira dos LGBTs e tudo mais, mas diretamente daqui de Rio Claro eu não tenho acompanhado, Carla. Lá em Santa Gertrudes, você já passou por alguma situação de algum projeto que quando se vai atender a comunidade LGBTQIA+, há uma resistência dos vereadores, há uma resistência que essa proposta tramite no Legislativo? A princípio, até agora, não houve nenhuma resistência, não houve nada assim, Carla, do próprio Legislativo. Tivemos algumas coisas de algumas pessoas do município, mas do Legislativo em si, não. Até que nós estamos trabalhando todos juntos, que nós falamos. Nós estamos lá para defender Santa Gertrudes, a população no geral de Santa Gertrudes. Então, até agora, não houve essa questão. Henrique tem acompanhado essa questão do Fórum de Educação? Sim, na verdade é um problema recorrente, tá? Como ela citou, teve um problema também em relação ao Conselho de Cultura daqui de Rio Claro. Toda vez que, tanto na área da educação, na área da cultura, tem qualquer menção, mesmo que seja uma menção mínima à população LGBT, à cultura LGBT, à educação, à saúde LGBT, os vereadores veem aquela palavra e imediatamente começam a rejeitar e fazer um lobby contra aquela pauta. Então, a gente precisa novamente pressionar e mostrar que a gente existe, né, para esses vereadores e quem sabe na próxima eleição tirar esses vereadores de lá, porque se eles não querem respeitar os direitos humanos básicos, né, que hoje em dia a gente entende que os direitos LGBT são direitos humanos básicos, significa que ele não quer estar ali para a cidade toda, ele quer estar só para aquele grupinho, muitas vezes o grupinho ligado a alguma religião, infelizmente, né, fazendo do uso da religião para, em vez de dar o amor ao próximo, tentar excluir o máximo ao próximo, né? E isso é muito grave, na verdade, porque incluir as questões LGBTs no fórum de educação é uma coisa que não vai ferir ninguém, mas com certeza vai mudar muita coisa, porque a educação, os professores, os alunos precisam estar cientes de que existe essa diversidade, de que é possível combater o preconceito contra essa diversidade. Isso tudo faz parte de uma pauta civilizatória. Se a gente quer ser uma sociedade melhor, a gente não pode discriminar as pessoas. Se a gente quer ter um futuro melhor, a gente não pode discriminar as pessoas. Se no passado a gente conseguiu dar alguns passos para combater, por exemplo, o preconceito contra os negros, o racismo, a gente também tem que dar passos para combater o preconceito contra os LGBTs, assim como no passado a gente conquistou o direito ao voto das mulheres, né? Hoje em dia é tão normal a gente saber que uma mulher vai votar, mas algumas décadas atrás não era. Era uma coisa absurda pensar que uma mulher poderia votar. E hoje a gente tem esses direitos garantidos para as mulheres, para os negros, para os LGBTs, mas a gente precisa combater as desigualdades, né? Para que a gente possa ser uma sociedade melhor e estar conquistando a sociedade que a gente realmente deseja, né? Tem uma outra pergunta aqui em relação às redes sociais. Se as redes sociais, elas permitiram que os LGBT pudessem apresentar suas propostas, deram visibilidade, já que muitas vezes dentro das mídias tradicionais não há esse espaço, ou se acabaram se tornando aí só um local para os ataques, para a questão de prática de homofobia, devido aí aos criminosos contarem com o benefício do anonimato? A internet ela veio pro bem e pro mal. Tem essas pessoas que ficam fazendo anonimato, fazendo as homofobias, fazendo
todo tipo de preconceito, mas também as redes sociais elas alavancam, elas estão onde muitas vezes nós não conseguimos chegar. Tivemos várias pessoas que foram eleitas apenas pelas redes sociais, ao invés de estar na rua fazendo campanha. E hoje a internet ela é o grande meio que nós temos. Primeira coisa, antigamente a gente falava, oi, tudo bem, onde você mora? Hoje não, a gente já pergunta qual é o seu WhatsApp, qual é o seu Instagram. Então, as redes sociais vieram, sim, para o bem, mas tem que tomar esse cuidado para não ficar no mal, ficar fazendo coisas erradas. É importante, sim, que nenhum vereador de Cordeirópolis ele foi eleito apenas pelas redes sociais. Ele é jovem, é gay, então tem toda essa questão, tem o público certo para ser atingido. Com certeza. A internet possibilita que você conheça realidades que muitas vezes não estão tão próximos de você. Você pode entrar na internet e entender o porquê existe o movimento LGBT, que vem de muitos anos, e por que a gente até hoje, mesmo tendo conquistado alguns direitos como casamento, a gente continua lutando. Pela pauta da discriminação, né? Porque a gente quer combater essa discriminação e a gente quer combater essa violência que é muito grande. A internet serve, por exemplo, para a gente ver os detalhes do que realmente falta para a gente. A gente teve, somente em 2021, a possibilidade de doação de sangue da população LGBT. Até então era proibido, né? Isso, muitas pessoas se chocaram quando descobriram isso. Nossa, era proibido? Era proibido até 2021 de pessoas LGBT doarem sangue. Hoje a gente conquistou esse direito, mas agora a gente precisa manter esses direitos, porque esses direitos são muitas vezes facilmente atacáveis, são direitos sustentados em entendimentos de tribunais, e uma legislação pode vir e tentar combater esse direito. Mas para que isso não aconteça, a gente tem que estar mobilizado e estar bem informado. Então, acho que a internet vem nesse sentido de ajudar as pessoas a se informarem, saberem o que existe de direito para nós, o que ainda falta e como a gente pode se organizar e se mobilizar para atingir essas pautas que a gente está buscando, né? Uma situação que a gente já recebeu aqui, algumas queixas aqui no Grupo JC, tanto aqui na rádio como no jornal, foi em relação ao atendimento na saúde para o público LGBTQIA+, que é preciso que aconteça um atendimento específico diante das suas necessidades, das doenças que são mais comuns, e que também seja um atendimento acolhedor, não um atendimento de ataque, de enfrentamento. Como é que na cidade de Santa Gertrudes você também recebe essas demandas? Como é que isso acontece lá na cidade? Então, Santa Gertrudes, por ser uma cidade pequena, nós praticamente, muitas coisas nós dependemos daqui de Rio Claro, da Santa Casa. Lá ainda tem algumas questões que as pessoas ainda têm um pouco de receio de ir lá na UBS, de estar fazendo o teste rápido, com receio mesmo, com preconceito. Eu vim fazer o teste rápido, já vão falar que eu estou com HIV, que eu estou com sífilis, que eu estou com alguma coisa. Então, as pessoas ainda têm medo, têm um receio, a gente percebe isso, de ir até procurar alguma coisa, procurar a questão da PrEP, da PEP, que é importante nessa questão de saúde pública, principalmente para os LGBTQIA+. Sim, tem em alguns municípios, alguns estados, tem ambulatórios especializados para atender a população LGBT, muitas vezes, principalmente a população trans, que tem toda uma especificidade para a saúde, e a gente precisa lutar para que isso venha para os interiores também, né? Ter um ambulatório para as pessoas trans seria super importante, porque essas pessoas trans muitas vezes sofrem discriminação no próprio atendimento da saúde. E como que a gente combate isso? A gente tem que fornecer os treinamentos para os funcionários públicos, porque durante a formação deles na faculdade, muitas vezes eles não viram uma disciplina específica para tratar a questão LGBT, mas é possível sim mudar essa realidade. A gente sabe que, assim como hoje em dia é muito mais fácil você ter um acesso ao nome social, mas ainda assim, com o nome social, nem sempre as pessoas estão sendo respeitadas com a identidade dela. Então é preciso oferecer treinamento para todos os funcionários públicos da saúde, da educação, da cultura, das diversas áreas, e também oferecer ferramentas para que a população LGBT seja atendida. Então, seja um ambulatório ou talvez um outro tipo de iniciativa voltado para a população LGBT, e também volta naquela questão das estatísticas, né? Para a gente ter os dados para elaborar as políticas públicas.
a gente precisa pressionar os estados, o município e a federação para que coletem os dados da violência, coletem os dados sobre a população LGBT, para que a gente possa direcionar essas políticas públicas para os lugares que mais precisam e tenha uma certa amplitude na elaboração das políticas para a comunidade LGBTQIA+. Infelizmente, nosso tempo terminando. Passa rápido aqui, tem tantos assuntos para a gente conversar. Mas eu quero agradecer ao Alain Bastelli, ele que é vereador na cidade de Santa Gertrudes, pelo PSD. Deixa sua mensagem, por favor, Alain, para os nossos ouvintes, os nossos internautas, sobre esse momento importante aqui para o nosso país. Obrigado, Carla. Obrigado a todos que nos acompanharam. Estamos aí quase à véspera das eleições. Analisem seus candidatos. Sabemos que é uma eleição polarizada, mas nós precisamos defender os direitos, defender a democracia. Então, é isso. Analisem bem as pessoas que estarão nos representando a partir de 2023. Muito obrigado. Bom fim de semana. Quero agradecer também a participação do Henrique Bonaldo. Henrique, que é secretário-geral do Diretório do PSOL aqui em Rio Claro, foi candidato a vice-prefeito nas últimas eleições. Pois não, Henrique? Bom, eu gostaria de reforçar que realmente pesquisem sobre os candidatos. Tem uma plataforma legal que eu gostaria de recomendar para vocês, que é a Vote LGBT, que você consegue identificar quais são os candidatos LGBTs que estão defendendo as pautas LGBTs. Não só isso, vá na rede social do candidato, pergunte a ele se ele defende todas as famílias ou só um tipo de família. Vamos juntos pautar essas questões. A gente sabe que dentro das eleições tem um número muito grande de questões que precisam ser abordadas, né? A gente está abordando a questão da fome, a questão do desemprego, que está muito grande também, mas essa questão LGBT pode ser pautada sim. Ela não é secundária, ela é principal porque ela afeta a vida das pessoas, ela é sobre violência, é sobre aceitação e é sobre diversidade. Então, meu recado é: pesquisem e cobrem os seus candidatos, né? Porque a gente vai acabar as eleições esse ano, mas a vida não acaba depois, nas eleições, a vida continua e a gente tem que continuar cobrando durante os anos que virão, tá? Então, muito obrigado e bom dia.